pescador solitário. O lago estava calmo, quase nenhuma brisa agitava a superfície da grande extensão de água ao entardecer. A boia luminosa era bem visível e a luz da lua proporcionaria mais tarde um espetáculo maravilhoso sobre o espelho d'água. Ali, a boia deu um leve solavanco para baixo, um sinal inequívoco de que um peixe estava tentando, com cautela, morder a isca. Se ele mordesse a isca, a boia desapareceria completamente na água e ele teria de fisgar. Provavelmente é só um pequeno peixinho que deu uma mordidinha na isca, disse ele para si mesmo. Mas então seus pensamentos seguiram adiante. E se a isca já tiver sido devorada e o anzol estiver lá pendurado vazio? Vou ter de esperar muito tempo por uma morder. João lutou contra a impaciência por mais uns 5 minutos. Como nada mais acontecia com a boia, ele puxou a linha lentamente e retirou com cuidado a boia, juntamente com o anzol pendurado, da água. De fato, vazio. João estava certo em sua intuição. E se a isca estivesse pendurada muito alto e os peixes grandes estivessem se alimentando mais abaixo? A reflexão não era de todo errada. Podia-se passar dias pescando em vão se lançasse a isca muito acima do cardume. Mas também podia ser exatamente o contrário. Podia-se ter a isca acima do fundo e os peixes caçando logo abaixo da superfície. Nesse caso, voltava-se para casa sem nenhuma captura. O pior para João era pescar em um novo local. Embora fosse emocionante, não se sabia quais eram os horários de mordida, não se sabia quais peixes estavam presentes, nem se conhecia os melhores pontos. Nesses casos, muitas vezes era aconselhável perguntar a um pescador experiente da região. João era um pescador apaixonado. Ele tinha todos os tipos de varas para todos os tipos de peixes, iscas artificiais, moscas, iscas giratórias, seja rio, lagoa, lago ou praia. Não lhe faltava nada no que dizia respeito ao equipamento. Muitas vezes, ele já estava de pé às 3 da manhã para estar no local, com seu equipamento de pesca, à espreita, bem a tempo do nascer do sol. A essa hora, ele já havia tirado mais de uma carpa gorda da lagoa. O rapaz simplesmente não esperava que um pescador já estivesse no local tão cedo. As carpas mais gordas são as mais experientes. Elas já escaparam de muitos anzóis graças à sua astúcia. Por isso, João precisava sempre inventar algo novo para conseguir a captura. João observava o local de pesca com muita atenção. Muitas vezes ele ficava sentado ali, sem sequer levar uma vara de pesca, apenas para ver o que se passava logo abaixo da superfície, onde haveria um poço com uma truta enorme à espreita de presas, ou se enguias passavam pelos juncos. Em casa, ele tinha uma quantidade considerável de livros sobre sua paixão pela pesca. Resumindo, João não conseguia imaginar nada mais emocionante do que pescar. No bar, ele ouvia frequentemente seus amigos brincarem. Olha só, lá vem o nosso pescador solitário. O grupo ria por um instante, depois davam um tapinha no ombro de João. É claro que ele era bem-vindo, já havia trazido trutas recém-pescadas para muitos do grupo e, recentemente, presenteado Maria no aniversário dela com um dourado que devia ter uns bons 6 quilos. É claro que às vezes também brincavam com ele, dizendo que suas histórias não passavam de lendas de pescador. Mas aqueles que já tinham ido pescar também costumavam ficar apenas um pouco invejosos. João não se importava com isso. Às vezes, João desaparecia por 10 dias na Dinamarca para pescar em um local remoto, no meio de um pântano, em lagoas naturais nunca visitadas. Lá, ele ficava sozinho com a natureza, com os pensamentos livres e se sentia realmente bem. Mais livre do que isso, uma pessoa não pode estar, dizia ele em voz alta para si mesmo. Que me chamem de pescador solitário, eu não saberia o que mais poderia faltar para a minha felicidade. Ah, é? Não tem ideia? Tão completamente exultante de felicidade? Isso nós podemos mudar. Foi mais ou menos assim que o destino deve ter pensado ao ouvir João ali entre os juncos. De repente, tempos estranhos se abateram sobre João. Às histórias de pescadores juntou-se agora o azar de pescador. Não há outra forma de descrever. Os peixes não mordiam, ele pescava com isca de fundo, com a isca artificial, com a boia. Nada. Bem, pensou João. Dizem que até os melhores discípulos de São Pedro têm dias assim. Ele arrumou suas coisas,
Voltou para casa e refletiu um pouco mais sobre seu azar de pescador. Mas, alguns dias depois, ele estava novamente em um local de pesca que conhecia bem e, com habilidade, lançava uma isca artificial na água. Ali, ele já havia capturado muitas trutas deliciosas. Nada. João pegou sua pequena pá dobrável e saiu em busca de algumas minhocas. Se não dá com a isca artificial, então provavelmente só se conseguem com uma verdadeira iguaria. Afinal, João era um profissional e conhecia bem seus peixes, quer dizer, as trutas. Sob algumas folhas, a apenas 10 centímetros abaixo do solo, ele descobriu algumas minhocas gordas e logo as enfiou no anzol. Aproveitem! Com isso, ele lançou a vara de pesca. A boia voou bem longe e João a acompanhou de olho. Um dedo na linha de pesca para não perder nem mesmo a menor mordida. Nada. Um bom tempo depois, ele recolheu a vara. O anzol estava vazio, tudo cuidadosamente mordido. Não restava nada da minhoca. Vamos lá de novo. Eu sabia que vocês não conseguem resistir às minhocas. A tarde deu lugar à noite. Há muito tempo a boia havia sido equipada com um bastão luminoso, para que João pudesse ver quando ela afundava, mesmo na escuridão. Nada. Era quase meia-noite quando João voltou para casa. Na verdade, era o dia em que ele costumava tomar uma cervejinha, ou duas com os amigos ao fim do expediente, mas hoje ele havia continuado pescando com mais determinação. Infelizmente, sem sucesso. Ele voltou para casa de mãos vazias. No fim de semana, João pegou seu equipamento de pesca e o examinou. Substituiu linhas mais velhas, colocou uma gotinha de óleo em uma engrenagem de um ou outro molinete. Trocaram-se os giradores por novos. Na outra vara, renovou o líder. E assim por diante. Às vezes, a culpa é mesmo do equipamento, pensou João. Quando tudo voltou a passar no seu olhar crítico, colocou tudo no carro. Na manhã seguinte queria partir bem cedo. O que posso dizer a vocês? João voltou sem um único peixe. Estava de péssimo humor. Era simplesmente como se estivesse amaldiçoado. Mesmo quando, em algum momento do outono, ele ficou com água até a cintura na correnteza gelada de um riacho e tentou a sorte com a vara de pesca com mosca em seu local habitual. Ou seja, ali ele nunca tinha voltou para casa sem peixe. Nada deu certo. Pior ainda, ele perdeu a vara de pesca com mosca porque, por um momento de descuido, ela escorregou de suas mãos e desapareceu atrás da corredeira seguinte. Que ótimo começo de outono! O destino deve ter rido até quase morrer do pobre e solitário João. Por 2 anos, pregou essas peças cruéis com ele, até que um dia. Já fazia 6 semanas que ele não pescava. Tinha perdido completamente a vontade, mas de alguma forma, a velha paixão voltou a tomá-lo após o longo inverno e, num belo dia de primavera, encontraram João sentado à beira de um pequeno lago. Ele estava pescando tilápias. E aí, pescador solitário? Perguntou uma voz atrás de João. Ali estava uma mulher de cabelos longos e negros e rosto alegre. Como vai a pescaria? Ah, olá. João não sabia se deveria ficar contente com a companhia. Certamente agora nenhum peixe iria morder a isca, pois como pescador, era preciso ficar bem quieto. Por outro lado, se fosse mais um daqueles dias, sem nenhuma mordida, talvez fosse ótimo ter pelo menos uma alma humana com quem compartilhar seu sofrimento. Pescaria? Olhe, ali está meu balde, vazio, mas também estou aqui há apenas 1 hora. Embora, para ser bem sincero, eu não tenha muita esperança de pescar nada. Por que isso? Afinal, está o tempo perfeito para pescar depois desses dias agitados. Bem, eu também pensei isso. Mas se eu lhe disser que não pesquei um único peixe nos últimos 2 anos, você certamente não vai acreditar. Mas é como se estivesse amaldiçoado. Você pesca há muito tempo? Já faz 15 anos. Mas devo ter esquecido como se faz. A mulher sentou-se ao lado dele na grama e juntos refletiram sobre o que poderia estar por trás da má sorte de João na pesca. A mulher, que aliás se apresentara como Felícia, pensou um pouco e então perguntou a João: como é que essa má sorte na pesca começou, afinal? É quase inacreditável o que aconteceu com o senhor. Bem, isso foi há cerca de 2 anos,
quando eu estava sentado num cantinho aconchegante, como a pessoa mais feliz do mundo, refletindo sobre a vida e dizendo em voz alta: mais livre do que isso, uma pessoa não pode ser, que me chamem de o pescador solitário, eu não saberia o que mais poderia faltar para a minha felicidade. Felícia se levantou de um salto. Aí está, o senhor mesmo provocou isso. Como assim? Devo dizer que pertenço a uma antiga família cigana, e nós, ciganos, temos nossa maneira de entender as coisas deste mundo, que não se deixam explicar tão facilmente. Mas aqui as coisas estão agora bem claras. Tem de me explicar isso, pediu João, completamente encantado com a voz calorosa de Felícia. O senhor violou 3 leis da natureza de uma só vez. O destino não vai concordar com isso. É tudo o que posso dizer. Mas eu só... Deixe-me explicar. Em primeiro lugar, quem lhe dá o direito de se armar em a pessoa mais livre do mundo? Em segundo lugar, é contra a natureza estar sozinho. Até mesmo seus peixes têm seu momento em que procuram um parceiro. Solitários não são bem vistos na natureza. E em terceiro lugar, você desafiou o próprio destino, como se não houvesse nada que pudesse tirar sua felicidade. Mas eu só disse isso por dizer em um dia maravilhoso de pesca. Bem, mas o universo tem ouvidos grandes. Alguma ideia do que eu poderia fazer? João ficou bem cabisbaixo e, ao mesmo tempo, sentia-se tão à vontade na presença de Felícia. Felícia olhou para ele com seriedade. Isso não vai ser fácil, disse ela então. Pegou a mão de João na sua e olhou-o profundamente nos olhos. Você terá que falar com o próprio destino. João engoliu em seco. O que ele teria a dizer ao destino? Felícia lhe deu um impulso para a reflexão que tinha seu peso. Pense só nisso. Se houvesse pelo menos um peixe à mesa do destino, o que você pediria ao destino? Essa ideia não facilitou nada as coisas para João. Ele nunca fora um grande orador. Não era à toa que o chamavam de pescador solitário. Aos poucos, João chegou a uma conclusão. Ele se levantou, pegou Felícia pela mão, olhou fixamente para a água e disse com voz séria: boa sorte. Por muitos anos da minha vida fui o pescador solitário. Pesquei peixes em rios, lagos, no mar, em lagoas e represas. Agora isso deve chegar ao fim, compreendi o sinal. A partir de hoje vou me dedicar à conservação dos peixes. Vou criar lagoas e as trutas, tilápias e enguias terão uma boa vida comigo. E então, dirigindo-se a Felícia: e se você quiser, acompanhe-me neste novo caminho. Felícia olhou para João com tanta bondade que ele precisou se recompor por um momento. Foi assim que João e Felícia se tornaram um casal, e no futuro, ambos iniciaram um criadouro de trutas em uma maravilhosa região florestal. O destino foi benevolente com eles, concedeu sucesso ao empreendimento e presenteou o casal com 3 filhas lindíssimas. Com o pescador solitário, porém, tudo acabou. Até os amigos do bar passaram a visitar com frequência a cabana junto aos lagos, onde sempre havia uma cerveja deliciosa, e nem preciso falar das trutas assadas. Você vê, bem no fundo de nossa alma também estão ancorados os opostos que nos permitem mudar completamente nossa vida e fazer exatamente o contrário do que vínhamos fazendo até então. Não é um pensamento maravilhoso saber disso? E assim chegamos ao fim do nosso conto de hoje.